Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade na nossa aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Lembrando a todos os alunos que nós hoje vamos dar a nossa quinta aula. Já estamos aqui no primeiro período da nossa quinta aula. Mas antes de tudo, eu quero aqui dar uma recapitulada sobre o que nós estudamos na aula da segunda-feira passada, que nós falamos aqui sobre a natureza da expiação. E na natureza da expiação nós falamos sobre a obediência ativa de Cristo Jesus. Falamos também da obediência passiva e falamos também, começamos a falar do sacrifício, e é esta aula que nós vamos dar continuidade nela. Esta aula ela está na página de número 19 da nossa apostila, e nós vamos falar então sobre a obra do sacrifício de Cristo, e vamos falar sobre a doutrina também da propiciação. Vamos falar a obra do sacrifício de Cristo e também da doutrina da propiciação. Muito bem. Falando sobre o sacrifício, a obra de sacrifício de Cristo, deve ser interpretada como um sacrifício. Este é um ensino claro no Antigo Testamento, e a pergunta é esta: qual a noção de sacrifício que governa o uso abrangente dos termos em sua aplicação à obra de Cristo? Para respondermos esta pergunta, precisamos saber qual o conceito ou a noção de sacrifício adotado pelos proclamadores e escritores do Antigo Testamento. Então, juntamente a esta pergunta, devemos fazer outra que também irá nos clarear a compreensão de uma forma melhor. Qual o conceito veterotestamentário? Qual o conceito veterotestamentário de sacrifício? Então, vamos responder esta pergunta, porque esta pergunta tem suscitado muitas discussões. Por causa desta pergunta, tem dado muita discussão no meio da teologia, dos teólogos, mas vamos continuar aqui. Nós vamos compreender esta pergunta. Podemos afirmar confiadamente que os sacrifícios veterotestamentários
foram basicamente expiatórios. Isto significa que eles se referiam ao pecado e à culpa. Então, este sacrifício expiatório, que suscita tanta discussão no meio teológico, é muito fácil de compreender, porque nós podemos afirmar confiadamente que estes sacrifícios feitos com animais, foram basicamente expiatórios, que significa que eles se referiam ao pecado e à culpa. Quando alguém pecava ou sentia culpado de alguma coisa, então ele teria que levar um cordeiro ou um bezerro, ainda que estava mamando, e esse animal tinha que ser sem mancha e sem defeito, e levar para fazer o sacrifício. Então esse sacrifício aí era para o homem ficar desculpado do seu pecado. Não é perdoado, que o sacrifício feito com sangue de animais não perdoava pecado de ninguém. Não era perdão, era desculpa. Como que eu vou explicar isso aqui? É como se fosse um baú. É como se fosse um baú que a pessoa ia lá e se desculpava, mas o pecado dele ficava dentro daquele baú, não era apagado, porque o único que perdoa pecado e apaga e lança no mar do esquecimento é Jesus Cristo, com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então, quando aqui nós vemos John Murray, que colabora conosco aqui, dizendo: o sacrifício foi a provisão divinamente instituída por meio da qual o pecado podia ser coberto e a sujeição à maldição e ira divina removida. Isso significa que quando o adorador veterotestamentário trazia ao altar a sua oferta, a sua pessoa era substituída por um animal ou vítima, e pela imposição de mãos sobre a cabeça da oferta, quer dizer, do animal, o ofertante transferia simbolicamente para a oferta, para o animal, o seu pecado e sua responsabilidade. Este é, portanto, o ponto central da qual a transação era realizada. Quer dizer, o pecador, o culpado, trazia a sua oferta para expiação do seu pecado, da sua culpa. E quando ele trazia a sua oferta, essa oferta era um animal que ia ser degolado em cima do altar, o altar de sacrifício. Então ali o culpado colocava a mão por cima daquele animal e ele ali confessava o seu pecado com a mão em cima daquele animal.
ele dizia o nome dele: eu, fulano de tal, cometi este e este delito, e estou aqui arrependido e quero a remoção da minha culpa, do meu delito. Então aí ele recebia a remoção da sua culpa. Então a sua oferta, que é o animal, passava a ser culpado no lugar dele, porque isto apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos substituiu, tomou sobre ele toda a nossa culpa foi transferida para ele, e lá na cruz do Calvário ele nos removeu todos os nossos pecados, nos perdoou e lançou no mar do esquecimento. Amém? Muito bem. Murray também vai esclarecer, dizendo: a noção em essência estava no fato de que o pecado do ofertante era imputado à oferta, e esta recebida a pena de morte como resultado. Ele era como se fosse o para-raios substituto da penalidade ou responsabilidade que o pecador merecia. Então ele levava sobre ele aquela culpa, aquela responsabilidade que o pecador merecia. Quer dizer, este animal, ele era como se fosse um para-raio, um substituto, né? Então é assim que acontecia. O pecado daquela pessoa, simbolicamente, passava tudo para aquele animal. E como o salário do pecado é a morte, então aquele animal, recebendo a culpa daquele pecador, então ele ia para o altar de sacrifício e era morto ali, para inocentar o culpado. Muito bem. Todas essas ofertas oferecidas no Antigo Testamento eram apenas sombras e figuras. Eram sombras e figuras. Como assim? Era sombra do que ia acontecer com Jesus lá no Calvário. Então era sombra e também era figura. Por quê? Porque aquele cordeiro, aquele animal era a figura de Cristo, era a sombra dos bens futuros. Muito bem. Contudo, a noção de expiação é evidente, e esta significação expiatória fornece a base para a interpretação do sacrifício de Cristo em virtude, eficácia e perfeição que nunca poderia aplicar-se a novilhos e cabritos, porém expiatória segundo as figuras apresentadas no ritual de sacrifício do Antigo Testamento. Para Deus, isto significa que o grande e imaculado sacrifício que Cristo
Cristo ofereceu lá na cruz do Calvário, os pecados e responsabilidades daqueles em cujo lugar ele se ofereceu, foram transferidos para ele. Aqui está falando ele com E maiúsculo, Jesus. O pecado do culpado foi transferido para Jesus. Novamente quero citar John Murray, que diz: pelo motivo desta imputação, ele sofreu e morreu, o justo pelos injustos, para que pudéssemos trazer-nos à presença de Deus. Ele morreu, o justo morreu pelos injustos, para que pudesse nos trazer de volta para Deus. Por um único sacrifício, porque ele não ia precisar mais oferecer, continuar oferecendo sacrifício pelos nossos pecados. Ele ofereceu uma vez por todos. Ele aperfeiçoou para sempre todos aqueles que são santificados. Alguns textos citados agora farão um coro ainda maior para que tenhamos melhor a provisionalidade dos sacrifícios do Antigo Testamento e a perfeição absolutamente plena da obra de Jesus. Então vamos levar agora para a Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos confirmando o que nós falamos aqui agora. Hebreus 9, do 6 ao 15. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Muito bem, vemos que aí falou de dois tabernáculos. Esse tabernáculo é aquele mesmo tabernáculo, o primeiro tabernáculo aí, é aquele tabernáculo lá do deserto, que Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo lá no deserto, e era lá nesse tabernáculo que era oferecido o sacrifício expiatório
Só que o caminho para o céu continuava fechado. Falou aí de um caminho, né? Esse caminho continuava fechado. Repete esse versículo, por favor. Dando isto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Isto. Está vendo? O caminho do tabernáculo continuava descoberto, porque a humanidade estava perdida. Estava perdida. O caminho estava descoberto. Mas, vindo o segundo tabernáculo, este é Jesus. Então ele abriu o caminho. Ele abriu a porta, ele abriu o caminho, quando lá no primeiro tabernáculo, primeiro templo, o véu rasgou de alto a baixo. Então naquele momento o Senhor gritou: está tudo consumado. Quer dizer, o caminho foi aberto. O caminho que estava fechado foi aberto através do segundo tabernáculo, que é Cristo Jesus, que até o versículo ali falou que saía expressão do sangue de bode, de touros, ou a cinza de uma novilha, aspergidas contra os contaminados, os purificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno imaculado ofereceu a Deus, imaculado, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Muito bem, vamos ler ainda aí mesmo em Hebreus capítulo 13, versículo 10 a 13. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Para confirmar esse versículo, Hebreus 9, 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Amém. Nós agora não precisamos mais de sacrifício de animais e nem de sumo sacerdote para interceder por nós. Nós temos o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que penetrou no céu, e ele intercede por nós. Ao oferecer-se a si mesmo como sacrifício, não podemos negligenciar o fato do porquê ele fez isso. Ele também é o sacerdote. O sacerdote não se oferecia assim também como a oferta por si só não se oferecia. Contudo, em Cristo temos uma combinação singular que serve para demonstrar
a unicidade do seu sacrifício, o caráter transcendental de seu ofício sacerdotal e a perfeição inerente em sua oferta sacerdotal. Vamos passar aqui para a página de número 20. Página de número 20. Então, vemos aí que o Senhor Jesus, Ele ofereceu um sacrifício perfeito. Perfeito. Tão perfeito que Ele ofereceu uma vez o sacrifício por todos nós, e Ele, como sacerdote, Ele entrou no santuário, que é o céu, e lá Ele agora está intercedendo por nós, porque os nossos pecados já foram perdoados. Por isso a palavra de Deus diz: Tu és sacerdote eterno pela lei de Melquisedeque. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a doutrina da propiciação. A doutrina da propiciação. O que é propiciação? Propiciação é a satisfação das exigências e lugar onde Deus era apaziguado. Deus estava irado, aí entra a propiciação. Deus era o propiciador, Ele se tornava propício naquele lugar, como a propiciação. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que uma vez por ano era feita a propiciação. Uma vez por ano o sacerdote entrava ali no lugar santo, no lugar santíssimo, onde estava ali a arca da aliança, e a arca tinha uma tampa, e essa tampa chamava propiciatório. Ali no propiciatório é que era aspergido o sangue, que o sacerdote entrava ali levando o sangue para aspergir ali no propiciatório. Hoje o nosso propiciatório é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos pecados de todos aqueles que reconhecem o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então nós éramos filhos da ira. Deus estava irado. Nós éramos filhos da ira, e Deus estava irado conosco. Mas quando Jesus Cristo, Ele entrou com a nossa propiciação pelos nossos pecados, ali então Deus, Ele foi apaziguado. Só tem uma coisa que apazigua Deus, é o sangue do seu Filho Jesus Cristo.
é o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que apazigua a ira de Deus. Nós estávamos de mal com Deus, descosta para Deus. Havia um paredão chamado pecado, que separava nós de Deus, e Deus ficava irado, porque Deus é santo e Ele não pode contemplar o pecado. Mas quando Jesus Ele se entrega por nós na cruz do Calvário, como a nossa propiciação do nosso pecado, então aquele sangue nos cobriu. E quando Deus olha então para nós, Ele não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê sobre nós o sangue do seu Filho amado derramado na cruz do Calvário. Então a ira dele é apaziguada. Amém? A palavra grega que foi traduzida como propiciação não aparece com frequência no Novo Testamento. Este fato pode causar estranheza, especialmente quando consideramos que ela aparece com mais intensidade na tradução grega do Antigo Testamento, e que em nossa versão a palavra expiação, creio que deva ser por isso que Charles Hodge disse que expiação e propiciação são termos correlativos, quer dizer, é a mesma coisa. Propiciação e expiação se torna uma só coisa, uma só palavra, uma só coisa. É por isso que no Novo Testamento não fala muito sobre propiciação, porque a propiciação aqui é a mesma coisa que a expiação. Vamos continuar falando sobre isso para facilitar a compreensão. A palavra que é tão comum no grego do Antigo Testamento, em conexão com o ritual de expiação, não foi usada pelos escritores no Novo Testamento. Contudo, isso não significa que a obra de Cristo não deve ser interpretada em termos de propiciação, mesmo porque há textos neotestamentários que usam muitíssimos esta palavra aplicada à obra de Jesus. Vamos conferir na palavra de Deus? Vamos para Romanos 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Amém. Nós vimos aí a palavra propiciação. Vamos para Hebreus 2:17. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ouvimos a palavra expiar o pecado do povo. 1 de João 2, versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A propiciação do nosso pecado. Aí mesmo,
capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é muito grande. Não que nós tivéssemos amado a Deus, mas que Ele nos amou, Deus nos amou. E demonstrou um amor tão grande por nós, que Ele enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Muito bem. Logo, isso significa, sem qualquer dúvida, que a obra de Jesus deve ser analisada como obra de propiciação por seus eleitos, considerando a questão de esta palavra aparecer mais no Antigo Testamento do que no Novo, não anula o significado da obra de expiação. Ao contrário, isto só denota e sobressai a obra de Cristo, pois mostra que a figura dos sacrifícios é necessariamente interpretada como propiciação. A figura dos sacrifícios é necessariamente interpretada como propiciação. Vamos dar continuidade aqui. O objetivo disso é dizer que o sacrifício e propiciação permanecem juntos. O sacrifício e a propiciação permanecem juntos. Por isso que os escritores neotestamentários usam a palavra confirmando que a ideia de propiciação é tão entrelaçada na estrutura do ritual veterotestamentário que seria impossível entender aquele ato como figura do sacrifício de Cristo se a propiciação não ocupasse lugar semelhante e único no maior e mais perfeito de todos os sacrifícios, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que Ele fez por nós. Porém, qual o significado mesmo da propiciação? Qual o significado? Ou qual é o sentido desta palavra propiciação? John Murray esclarece isso dizendo: no hebraico do Antigo Testamento, ela se expressa por uma palavra que significa cobrir. Cobrir. A expiação, aqui no significado aqui do hebraico do Antigo Testamento, significa cobrir. Quer dizer, o sangue daquela expiação não perdoava, mas cobria. Em conexão com esta cobertura, existem 3 fatos específicos que devem ser observados. Vamos lá? Primeiro, é sempre em referência ao pecado que se dá esta cobertura. Quando fala dessa cobertura,
que a propiciação é uma cobertura, tá? Uma cobertura é como se colocasse um pano por cima, cobrisse a cobertura. Então isso refere ao pecado. Segundo, o efeito desta cobertura é a purificação e o perdão. O efeito dessa cobertura resumia na purificação e no perdão. Em terceiro lugar, é perante o Senhor que se dá tanto a cobertura como seu efeito. Veja-se especialmente a palavra de Deus dizendo para nós em Levítico 4, versículo 35: E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Isso, ele será perdoado. Vamos mais um pouco. Capítulo 10 aí, versículo 17. Porque não comestes a expiação do pecado no lugar santo, pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Amém. Vamos mais um versículo aí, capítulo 16, versículo 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amém. Continuando aqui explicando qual o significado de propiciação, qual o seu sentido, vamos continuar. O que será que isso significa? O que será? Propiciação, né? O que será que isso significa? Significa que o pecado cria uma situação em relação ao Senhor, uma situação que faz a cobertura necessária. Esta referência a Deus em conexão com o pecado, bem como a cobertura dele, precisa ser plenamente apreciada no pensamento do Antigo Testamento. Há uma só interpretação que podemos dar a esta provisão do ritual dos sacrifícios: é o pecado que provoca o santo desprazer ou a ira de Deus. O pecado provoca a santidade e o desprazer ou a ira de Deus. A vingança e a reação de santidade de Deus contra o pecado, e a cobertura é a providência que move este santo prazer, esse santo desprazer provocado pelo pecado. Então, quando uma pessoa vinha a pecar diante de Deus, isso provocava e provoca ainda, né? O pecado provoca a santidade de Deus. O pecado provoca um desprazer em Deus. E como Deus sente-se
provocado, então entra aí a propiciação, somente através da propiciação, que é a cobertura e a providência que remove este santo desprazer provocado pelo pecado. Dessa forma, podemos abranger o significado da propiciação ao seguinte: propiciação significa aplacar, pacificar, conciliar, acalmar, sendo que é este o pensamento que é aplicado à expiação realizada por Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário, sendo expiado lá, morto como um cordeiro ali, sem pecado, ele estava aplacando a ira de Deus, ele estava pacificando a ira de Deus, ele estava conciliando o homem com Deus, ele estava acalmando a cólera de Deus. Então, esse é o significado, tá? É o significado da propiciação. Propiciação pressupõe a ira e o desprazer de Deus, e o propósito da propiciação é a remoção deste desprazer. Em termos simples, a doutrina da propiciação significa que Cristo propiciou a ira de Deus, que aplacou, acalmou a ira de Deus, convenceu a Deus a ser propício para o seu povo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, a propiciação, convenceu a Deus a ser propício para o povo. Vamos para a página de número 21. Página 21. Podemos então perceber que esta propiciação é produto, ou melhor, é o fruto do amor divino que a providenciou. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém. A propiciação é a base sobre a qual o amor divino opera e o canal pelo qual ele flui para alcançar os seus devidos fins, que é cobrir a ira do próprio Deus e efetuar justiça por nós, seu povo eleito, segundo Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. E 1 de João 2, 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém.
Então a expiação é aquele ato que satisfaz as exigências de santidade e justiça da parte de Deus. A ira de Deus é a reação inevitável da santidade divina contra o pecado. O pecado causa ojerize, ou melhor dizendo, o pecado causa ojeriza em Deus, que, pois, é oposto, quer dizer, o pecado causa ojeriza em Deus, porque é oposto à santidade, e a santidade é oposta ao pecado, o pecado oposto à santidade. Então, por causa disso, ele causa repugnação em Deus, ojeriza. Deus repugna, Deus detesta o pecado. Deus ele fica irado quando ele depara com o pecado. Então Deus fica irado, porque o pecado provoca a santidade de Deus. O pecado provoca a ira de Deus. Tem um versículo na Bíblia, que agora não me foge da memória, que vai dizer que o nosso pecado provoca a santidade de Deus, e Deus sente ojeriza por causa desta provocação. Então por isso houve a necessidade da expiação, porque a expiação aplaca a ira de Deus, acalma, retira a ira de Deus. Logo, em Deus, que pois em Deus, que pois é oposto à sua perfeita santidade, com isso o que resta é repeli-lo, pelo fato disto contradizer a sua pessoa. Então, como o pecado contradiz a pessoa de Deus, como o pecado contradiz a santidade de Deus, então Deus vai repelir, Deus repele o pecado, repele o pecado. Então nós estamos terminando aqui o primeiro período, mas eu quero deixa eu dar uma olhada aqui onde nós paramos, né? Eu quero voltar a dizer que então sacrifício e propiciação é justamente a mesma coisa, tá? Não tem diferença de sacrifício e expiação. Então o Senhor Deus é muito misericordioso para conosco. Já pensou se o Senhor Jesus não tivesse vindo para ser a nossa propiciação pelos nossos pecados, que no Antigo Testamento era feita a propiciação, a expiação por meio de cordeiro ou bezerro, e uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava com o sangue em uma vasilha, e ali ele aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, ali na Arca da Aliança, e apresentava ali o pecado do povo, e o povo estava lá fora só esperando, né, a resposta de Deus.
o sumo sacerdote, antes de entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha que lavar os seus pés na água que estava na bacia de bronze. Ele tinha que lavar os seus pés, sinal de santidade. Tinha que lavar suas mãos e tinha que lavar o seu rosto também. E depois de tudo limpo, ele tinha que olhar no espelho. E nesse espelho ele ia ver um letreiro que era colocado na sua testa, escrito: santidade ao Senhor. Porque para aproximar-se de Deus tem que ter santidade, porque Deus não compactua com o pecado, Deus não tem parte com o pecado, e Deus também não habita em um corpo que vive na prática do pecado. Para Deus habitar dentro de nós precisamos trilhar pelo caminho da santidade, para que o Senhor venha fazer morada, não só morada, mas venha estabelecer o seu trono na nossa vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso ele diz assim: olha, e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer que o Senhor faça morada no seu coração? Então entra pelo caminho da santificação, aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a nossa propiciação, ele é a nossa expiação pelo nosso pecado, e vamos receber o perdão de Deus e vamos estar pronto para adentrar no Santo dos Santos pela aliança do sangue do seu Filho Jesus Cristo, o único sangue que perdoa pecado é o sangue de Jesus. Então nós estamos terminando aqui este período. Estamos terminando aqui e nós vamos voltar no nosso segundo período. Vamos entrar aqui no capítulo de número 3, na página 22. Vamos estar falando sobre a doutrina da conversão, da reconciliação e da redenção. Mas como o tempo eu creio que vai ser pouco, nós vamos estar falando sobre a doutrina da conversão. Depois nós falaremos em outra aula sobre a doutrina da reconciliação e da redenção. Então nós vamos dar uma pausa aqui para um breve recreio e voltaremos no segundo período para falar sobre a doutrina da conversão. Tudo bem até aí? Creio que todos entenderam, né? A doutrina da expiação e da propiciação. Que Deus abençoe a todos. Até daqui a pouquinho.